Acredito que suspender, o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Mas não eles permitiriam que o senhor abrisse outras, né? Mas permitir, se não fosse alguém tão conhecido como eu, a pessoa tinha perdido a eleição, né? Eu agradeço aos não sei quantos milhares de influenciadores que conhecem meu trabalho e que colocaram à disposição as redes deles. Inclusive, essas pessoas que não, dentro da pré-campanha e na campanha não tem nenhum tipo de financiamento, elas estão fazendo de forma voluntária, porque elas entendem o que eu estou passando, essa perseguição. Para você que está assistindo, essa questão de censura prévia está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Por que ela é prévia? Porque não censuraram o conteúdo, falaram que essa censura era sobre monetização. Você pode pegar a decisão tanto do grupo da Meta, salvo engano é Meta, Google e X, eu não sei se foi 2 ou 3, salvo engano, que eles mesmos discordam disso e continuou a liminar vigente. Eu respeito a justiça, tanto é que eu não fiquei chorando, eu fui atrás e pedi ajuda para as pessoas e criei um canal imediatamente. Esse canal, graças a Deus e essas pessoas, ele está maior do que de qualquer outro candidato. Estou muito satisfeito com isso. E foi um rebote muito ruim, porque foi onde a gente mais cresceu na pesquisa eleitoral. Eu vou passar. Lu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Está aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Para o Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo? Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente dá se entrar na pergunta de agora, exatamente, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não, você não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor falou. Não, se bem que você está numa situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo foi feito, o roubo daquele. Mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. E agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do roubo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Eu não sou idiota para votar na pessoa de novo. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetiva. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que fala... Bom, o nome. Seu candidato, existe o Instituto no Jornalismo que o senhor conhece bem, que é off, né? Não, mas tudo bem. Acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, vamos rodar. Amanda, por favor. A economia da atenção. Amanda. Coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor é dono do partido e nem sou presidente. Então, eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu que estou no comando, certo? Sobre a Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC. Eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. Vocês gostam de criar... Quando eu falo você, com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade, você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, eu posso falar. Essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. E aí piorou, mas tudo certo. Eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo? Era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada.
Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa precedente. Você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque Pedro, por isso que eu estou te explicando. Então, eu termino a resposta te falando. Isso não vai diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Então, a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Que ali tem um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeita. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT. É uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias, automaticamente, eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. O senhor também não manda no seu partido, só tá é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha o registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim... Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova? É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu estou aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital. Não, calma que eu falo para todo mundo.
né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira um print, põe no... Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas o senhor está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, o senhor estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato. Publicado, acho que foi uma publicação minha. Você não tem falado que o acusado, ele... Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu estou jogando, é um jogo. O senhor tem... Muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então, que fique claro aos evangélicos que ele não converteu. Ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não... Era o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. Esse é um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. Só uma correção, é cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, está o presidente e o ex-presidente, cada um de um lado, não tem um tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente... Estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro, não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios. Pra você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem várias coisas. Eu vou terminar. Eu aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, não vou votar no Boulos, candidato. Não vou votar, não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu eu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em outras. Porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. É o elevador que é puxado na horizontal, para você ter uma ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Qual que é o interesse de esquerda? Manter vocês nessa situação de miserabilidade para manter a esperança sempre acesa que vocês vão mudar de vida. A gente tem 5.568 cidades, salvo engano, se não mudou esse número, no Brasil. Quase 3.000 tem maior parte de Bolsa Família ao invés de carteira assinada.
E você que está assistindo, se a gente fechasse todas as empresas agora, não existiria o país. Por quê? Nós somos os empreendedores e os trabalhadores que geram a economia desse país, não é o governo. O governo tinha que ser um garçom eficiente e devolver o recurso. O Lula, ajuda a gente, cara. Termina esse governo com honra, acha alguém. Não adianta ser o Boulos, que ele é de extrema esquerda, você sabe que você tem vergonha dele, mas está faltando candidato aqui. Deixa São Paulo comigo, arruma um sucessor, não é o taxado que ele é incompetente, ele já mostrou que gestão não é com ele nem economia. Arruma alguém, sai em alto estilo, faz o melhor governo da sua vida, recupera esse 1 trilhão que você acabou de colocar de rombo fiscal. Se você repetir o número que você colocou nos nossos lombos por 2 anos, você vai ser o presidente mais incompetente da história. Que toda semana era assim, final de semana... Som lascado era o quê? Aqui estou mais um dia. Então você... Sobre o olhar sanguinário do vigília. Então você adora a crítica à polícia. Você não sabe como é caminhar. Então você adota com a também cabeça na mira de uma HK. É mais uma tentativa de um corte, ou de Israel. Estraçalha ladrão, que nem papel. Eu estou respondendo, é minha vez. Então, eu morei em periferia. Falou até um mano agora. É o quê? Soltou até um mano agora. Tá errado? Não, é que eu achei... Você pira que eu falo mano para todo mundo? É que eu achei curioso que você não usou o mano em nenhum outro momento da entrevista. Cara, é porque você me trouxe a memória muito boa de quando eu era pobre, morava em periferia, minha mãe odiava que eu cantasse essas músicas. Em qualquer lugar que eu tô de rolê, na quebrada, tô de Paraty filmado. Sabe o que rolou? O que eu tô te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Mas a reportagem não desiste. Mas se o senhor mesmo está dizendo que não você sabe... e olha lá, porque as pessoas pagam pelos benefícios. Depois você dá uma olhadinha nos benefícios, vai que você faz lá, vai ser da hora. Agora vai aparecer de tudo. Vocês querem pegar áudio de processo de 20 anos atrás, façam o que quiser. Pergunta para os Ubers dentro da cidade de São Paulo, para os taxistas, pergunta para os recepcionistas. Aonde eu entro, as pessoas ficam fazendo assim, ó, no debate, ontem o cara segurando a câmera assim, eu tô com você, mas vocês podem pegar o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí. Não tá pegando. 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando, alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mulher. Mas... Inflamado igual Boulos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa porque ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal, Marçal tem ligação com o primo, sei da onde, do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém? Não, mas... Se tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Isso não é jornalismo, não, é justiça. A resposta é minha. Calma que eu estou respondendo. Não, você está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, descia o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, que você é o bunda mole e não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora tem que aguentar, o PCC está infiltrado prefeito, como é que o senhor vai... Essa é a última geração do crime nessa cidade, doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos dar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva em todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco isso é patriotas contra os comunistas. Não, o PCC é primeiro comando da capital, uma organização não, bem que você tá falando. O que eu estou falando é Pablo contra os comunistas, patriotas contra os comunistas. O comunismo não tem nada a ver com isso, Amanda. O Boulos, no debate da Band, falou, eu quero agradecer ao presidente Lula, porque... O Boulos, o presidente Lula, porque ele acabou com a fome. Ontem, no debate, ele falou, eu quero acabar com a fome. Tá ficando maluco, Boulos? É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Agora, nunca na história do Brasil, em 500 anos, alguém de verdade falou que ia promover o povo. O Lula enganou a gente. Eu vim de escola pública, já acreditei que empresário é explorador, já acreditei que os Estados Unidos é imperialista e que Karl Marx, aquele gigolô, era alguém que tinha uma grande coisa para nós, para mudar esse país e esse mundo inteiro. Então você é uma pessoa que... País. A esquerda odeia que você entenda de dinheiro, porque o próprio presidente Lula falou que quem ganha mais de R$4.000 não vota nesse tipo de partido.
Se você me der a chance, nós vamos extirpar essa esquerda desse país. Candidato, Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvia, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva.